Abra sua Bíblia, vamos ler a palavra de Deus, Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, a partir do verso 17. Sempre quando fala de um até logo, de uma despedida, a gente pensa logo nesse momento crucial para o apóstolo Paulo, que foi o momento da despedida da igreja de Éfeso, que ele viveu. Ele estava indo para Roma e foi um momento muito emocionante da igreja, juntamente com os irmãos de Éfeso. Atos 20, a partir do 17, diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontrava com ele, disse-lhe: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrima e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e devo-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Testifico tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido no meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulação. Porém, em nada considero a vida por preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor, para testemunho do Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de anunciar todo o desígnio de Deus. Pai Santo, muito obrigado pela Tua palavra. Fala aos nossos corações, e glorificado e exaltado seja o Senhor por essa noite. Queremos Te exaltar, Te bendizer, glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Toda despedida tem algo doloroso, mesmo quando se sabe que o retorno é breve. Despedida é despedida. Às vezes a criança, quando o pai ou a mãe vai trabalhar, a criança se agarra nos pés da mãe, mesmo que a mãe e o pai vão voltar à noite. Mas é uma despedida para a criança, é um momento em que a criança não vai ficar com a presença daquele que ela ama. Então, não importa se é por algumas horas, por dia, ou por ano, ou para sempre. Despedida é despedida. A igreja nessa noite deseja falar a vocês, que Deus possa estar abençoando vocês. Eu tentei aqui escrever em 3 idiomas, esse até logo, hasta la vista, talvez em espanhol, au revoir em francês, arrivederci italiano, me dando um desconto bom, né? Ou adeus. Adeus. Adeus, hoje nós escrevemos o A minúsculo e Deus. Minúsculo A-D-E-S-U-S. Adeus. Tudo minúsculo. Mas no passado não era assim. Essa palavra, ela surgiu no momento do culto fúnebre, em que o padre, ao recomendar a alma lá do culto, a missa fúnebre, eu não sei como é que é o nome, da extremunção, recomendava a alma, e ele falava: a Deus te recomendo, a Deus te recomendo. Essa palavra, a Deus te recomendo, ficou a Deus. Era uma despedida.
e nós não temos o recomendo, ficou a Deus, e juntamos, o brasileiro consegue fazer isso, pegamos o A, que era talvez o início da frase, colocamos minúsculo e ficou um adeus, surgiu uma palavra. O que eu quero dizer nessa noite, que não existe palavra, não existe vocabulário para dizer o que passa em nossos corações. O que eu tive que fazer é recorrer mais uma vez ao apóstolo Paulo. E em Atos capítulo 20, como nós lemos, ele chama a igreja em Éfeso, em Mileto, ele chama os presbíteros da igreja, e de Éfeso a Mileto, mais ou menos 50 quilômetros, o apóstolo Paulo mandou chamar a igreja, e talvez num cenário de praia, porque o navio tinha parado ali. A Bíblia diz que quando eles se encontraram, e o apóstolo Paulo começa a falar algumas coisas muito importantes no momento da despedida, Silas. Ele fala para vós bem sabeis como eu me conduzi no meio de vós. Por isso que eu pedi aqui que algumas pessoas falassem a respeito da Sofia, da Laura, da Mari e do Silas, porque nós sabemos como essa família se conduziu em nosso meio. Nós sabemos como essa família se portou em nosso meio. É lógico que ficamos sabendo agora que a Sofia chamou o Jofe para o confronto, mas correu perigo, mas Deus foi contigo. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo começa a sua fala assim: vós bem sabeis como eu me conduzi no meio de vós, desde o primeiro dia que entrei em Laranjeiras. Paulo não falou isso não, mas me dá um desconto, né? Desde o primeiro dia que pisei aqui em Laranjeira. Então nós sabemos e a maneira como essa família se conduziu, na maneira como essa família se colocou para o trabalho, foi algo maravilhoso, irmãos, porque o trabalho, a igreja do Senhor é uma agência de trabalho, nós somos servos. Então, você não vem aqui consumir. Eu vou aqui, eu assisto o culto, eu vejo o ministério de louvor, eu vejo coreografia, eu assisto, eu consumo, eu estou consumindo e vou embora. Não ficou muito bom não, ó. Pode melhorar, ainda avalio. Mas está errado, quem assiste é Deus, é Jesus que assiste. Nós viemos aqui prestar um culto a Deus. E o negócio é tão complexo que o Espírito Santo que nos ajuda. Então você não veio aqui assistir, consumir. Então quando eu vejo uma família que se envolveu, que se envolve no trabalho, eu vejo que é um grande ensinamento para nós. Eu sou criança, eu sou pastor, eu sou evangélico, desde criança, desde o útero da minha mãe, eu sou evangélico, minha mãe ia para a igreja, e como eu fazia para não me desviar? Como eu fazia para não me desviar como criança? Morava no bairro, todo mundo jogava bola de gude, o futebolzinho era tarde, na hora dos embaixadores do rei, a gente brincava de pipa, a gente brincava, era uma criança de um bairro pobre, em que você brinca na rua, jogando a roda de pneu, e inventava brincadeira de tudo, lata de leite ninho, enchia de areia, e puxava, fingia que era caminhão, e por aí afora. O Joffrey está rindo, ele sabe o que foi isso. Então, ou seja, como eu fazia para que isso não me distraísse? Eu me envolvia na igreja, nos embaixadores, nas crianças, nos juniores, eu sempre procurava me envolver. Nos embaixadores fui desde os cargos que se tinha até presidente, embaixador-chefe, depois fui conselheiro, fui me envolvendo e sempre me envolvia no Ministério de Louvor de adolescente, Ministério de Louvor da Juventude, sempre me envolvendo na igreja, porque eu tinha compromisso, não dava para disputar. Eu sabia
que sem um compromisso, sem uma igreja local, eu me conhecia, eu ia me distrair. Se vocês olham Tiago, às vezes meio distraído, puxou o pai, eu ia me distrair. Então eu precisava muito estar envolvido. E ao estar envolvido, eu era alimentado nos cultos, e o Senhor tem me dado essa estratégia até hoje. Eu quero dificultar para mim, eu quero dificultar para a minha carne, eu quero dificultar para os meus filhos têm que estar envolvidos, meus filhos sempre estiveram envolvidos na casa do Senhor. Então dificulta, para que nós não venhamos a sermos estragados. E o apóstolo Paulo disse assim: olha, vocês sabem como eu me portei desde o primeiro dia. E como foi? Verso 19: servindo ao Senhor com toda humildade. Amém? Repita comigo, como que o apóstolo Paulo fez? Servindo ao Senhor com toda a humildade. Irmãos, servir ao Senhor com toda a humildade é o oposto de servir ao Senhor com prepotência, com arrogância, dizendo: olha, se eu não estiver aqui pregando, ninguém mais prega, se eu não estiver aqui fazendo, ninguém mais faz, se eu não fizer, o trabalho para. Não, é lei do engano. Se eu não estiver aqui, Deus levanta outro. Mas eu glorifico a Deus que Ele me dá a oportunidade para que eu possa trabalhar na causa dEle. Então, se você, hoje nós temos aqui o irmão Silas ajudando, certamente o Senhor vai levantar outro. Não porque o Silas é descartável, porque a obra é do Senhor, amém? E o Senhor deu a oportunidade ao Silas, enquanto ele estava aqui, de trabalhar, participar para a honra e glória do nome dele. Então o apóstolo Paulo disse assim: como eu me portei quando estive aí com vocês em Laranjeira? Servi ao Senhor com toda a humildade. Meu irmão, servir ao Senhor com humildade é algo maravilhoso. Servir ao Senhor com o coração quebrantado é algo maravilhoso. Mas ele não parou nisso não. Ele disse: eu servi ao Senhor com humildade e com lágrimas. Por quê? Era muito ruim servir ao Senhor. Por que ele fez com lágrimas? Porque ele via a necessidade de fazer mais, ele via a necessidade de produzir mais, ele via a necessidade de agir mais, mas ele não podia, ele não tinha como. Então ele disse, ele sabia como os judeus que estavam ali precisava de uma palavra, e ele disse assim: eu servi ao Senhor com lágrimas e provação pelas ciladas dos judeus. Porque o apóstolo Paulo, quando chega ali em Éfeso, ele está mexendo no vespeiro. A cultura havia se instalado ali, e ele vai agora tirando toda a maneira que os fariseus se portavam, e trazendo uma palavra de que eu não consumia mais a religião do judaísmo, eu agora servia a Deus através de Jesus. Ele disse assim: jamais deixei de anunciar coisa proveitosa, ensinava publicamente, também de casa em casa, testificando tanto a judeu como a grego o arrependimento para com Deus e a fé em Jesus Cristo. Então ele está falando do passado. Mas Silas, Mari, não para aí não, agora ele fala de futuro. Não dá para, como era bom Laranjeiras. Aí você vai, qual a cidade? Aí vai chegar em Aracaju, nenhuma igreja vai estar boa. Como era bom em Laranjeira, não. Agora lá em Aracaju, a Bíblia diz: agora, constrangido no meu espírito, vou para Aracaju. Aqui ele disse Jerusalém, mas você ir para Aracaju. Não sabendo nada que vai me acontecer ali, porque nós não sabemos o futuro. Então, a Bíblia diz assim: agora, constrangido no meu coração, vou para Jerusalém. Paulo está apontando para o futuro. Eu estou indo para Jerusalém.
Eu estou caminhando para Jerusalém, não sei o que me aguarda, mas eu sei que o meu Salvador vive, o meu Redentor vive, isso é suficiente. Eu não sei o que me aguarda, mas graças a Deus por isso. O apóstolo Paulo diz, ele tinha uma noção do que aguardava ele. Ele diz assim, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam tribulações e cadeias. O Espírito Santo já está me sussurrando aqui no meu ouvido. Me esperam tribulações e cadeia. Aí, nenhum homem em sã consciência iria. Imagina se Silas tem agora aqui uma revelação, o irmão que está ali com fone de ouvido, Benilton. Benilton com fone de ouvido recebeu uma voz e do lado, não sei se é ali da casa de som, ou não sei da onde. Cruz credo, sai de mim. Ele está dizendo, aí ele começa a dizer assim, olha, eu sei que espera você lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Começa a falar para ele umas previsões meio esquisitas. Aí o Silas acredita. Então, aí o Silas, preocupado com isso, ele falou assim, Mari, o vidente Benício está me cantando umas pedras aqui. O apóstolo Paulo ouviu, não foi de Benício não, ele ouviu do Espírito Santo de Deus, que o que aguardava a ele era realmente tribulações, situações difíceis e cadeias. Porém, em nada considero a minha vida como preciosa, eu quero cumprir a minha carreira. Era isso que o apóstolo Paulo disse. Bota 24, por favor, André. Versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que eu cumpre. É isso? É isso. Toda a igreja comigo, vamos lá. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Ele quer, independente do que aguardava ele queria era cumprir o ministério dele com alegria. Repita comigo, com alegria. Então, saia daqui, chegue em Aracaju, ao chegar em Aracaju, o povo chegou uma família baiana, que era meia triste, mas passou lá em Laranjeiras, ficou alegre, e agora chega em Aracaju, alegre, felizes, porque o Senhor é que está garantindo a ida, e se não for lá, o Senhor traz para cá, leva para outro lado, é o Senhor que movimenta a nossa vida, amém? Muito bom é quando eu coloco a minha vida nas mãos do Senhor. Tem pastores que passam 2 anos numa igreja, vai para outra, 2 anos numa igreja. Deus não me deu esse ministério. Eu, chegando já aos 30 anos de ministério, mas em 3 igrejas somente. Em 3 igrejas somente. E tem pastores que em 10 anos já rodou muitas igrejas. Isso é demérito? Não. O Senhor trabalha como Ele quer. Uns itinerantes, outros permanente, e a honra e a glória do Senhor. Aí a Bíblia diz, a palavra diz que o apóstolo diz, agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino de Deus, não verei mais o rosto. Essa palavra não é para vocês não, a gente pula. Eu quero que vocês voltem aqui, ok? Portanto, eu digo, eu estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de anunciar todos os desígnios de Deus. Eu nunca deixei de compartilhar o que o Senhor representa na minha vida. Eu quero, nessa noite, encerrar uma palavra bem simples para você, dizendo que Deus está no controle. O resumo dessa minha palavra para vocês: Deus está no controle da vida de vocês. Deus estava no controle na vida do apóstolo, e Deus está no controle da vida de vocês, amém?